eu estava revirando os meus cadernos e encontrei uma página específica. Passei até um café para vir falar sobre isso aqui com vocês. Sabe aquele misto de preciso organizar a minha vida e não sei por onde começar? Sabe quando tudo se mistura? Foi exatamente assim que eu tava me sentindo lá em dezembro de 2025. E eu já vou contextualizar para vocês. Eu já trouxe um vídeo aqui pro canal falando que esse ano eu fiz tudo completamente diferente porque eu não criei uma listinha de tudo que eu ia fazer em 2026. Só que o que eu não lembrava é que eu tinha me feito umas perguntas para organizar os meus pensamentos para 2026. E aí, hoje, 31 de julho de 2026, eu encontrei essas perguntas e eu não lembrava que eu tinha me feito elas lá no final do ano. Eu observei nessas perguntas que as minhas respostas não foram pensando em coisas materiais, mas as minhas respostas foram pensando nos meus sentimentos. Era como eu estava me sentindo, era no meu desenvolvimento pessoal, no meu autoconhecimento. As minhas respostas foram focadas nisso. E aí, quando eu olhei para essas perguntas hoje, eu pensei, por que não me refazer essas perguntas nesse momento, né? Que agora a gente tá mesmo chegando no final do ano. Agora faltam 5 meses? 5 meses para acabar o ano. E eu pensei, por que não, né, me refazer essas perguntas? Por que não analisar novamente as coisas, mas agora olhando para um curto período de tempo? Então, quando eu fui reescrever essas perguntas, eu, na verdade, entendi que não são perguntas que eu preciso mesmo esperar o final do ano para me fazer, mas são perguntas que eu posso me fazer em qualquer momento que eu esteja fazendo uma mudança, em qualquer virada, podemos dizer assim, né? Seja na virada do ano, na virada do mês, em uma virada de fase. Então, o calendário é só uma desculpa ali, mas, na verdade, a gente pode fazer essas perguntas em qualquer momento da nossa vida, em que a gente precisa principalmente ganhar clareza. Eu vou trazer aqui as perguntas já da forma que eu adaptei, pra gente conseguir pensar no que passou até agora e como vai ser aí o restante do ano. Eu vou trazer a primeira pergunta já com um exemplo, só para vocês conseguirem entender. A primeira pergunta que eu me fiz na época, no final do ano, era: o que eu conquistei em 2025? Lá atrás eu respondi que eu conquistei maturidade, clareza e conhecimento. Então foi mesmo algo voltado para mim, sabe? Para o meu pessoal mesmo, para sentimentos. Então era só para contextualizar, só para vocês entenderem. Então, as perguntas que eu me fiz que eu reescrevi, foram exatamente assim: o que eu já conquistei até agora em 2026? E como eu falei, não é pensando na balança, não é pensando no extrato bancário, é pensando em você mesmo. Então, por exemplo, até agora em 2026 eu não desisti. Eu não desisti de mim, eu não desisti de um projeto. A segunda pergunta é: quem eu me tornei nesses últimos meses? Não é quem eu queria ser, quem eu quero ser, não. É quem eu me tornei, quem de fato eu me tornei, com todos os acertos e todos os erros também. A terceira pergunta é: o que poderia ter sido melhor até aqui? Você vai responder sem punição, sem cobrança nenhuma. Você vai olhar o seu contexto geral e vai dizer o que poderia ter sido melhor. A quarta pergunta é: o que eu quero alcançar nesses últimos meses de 2026? É nesse momento que a gente vai parar de olhar para o retrovisor e vai olhar só para frente. E pensa que não precisa ser coisas grandes, não. Precisam ser coisas realistas. A quinta pergunta é: quem eu quero me tornar até dezembro? Você ainda vai usar a mesma lógica da pergunta anterior. Não é grandes coisas, não é se tornar uma outra pessoa, mas às vezes é só mudar alguns hábitos específicos que vai fazer de você uma pessoa melhor, que vai melhorar aquele 1%. Então, o querer se tornar daqui pra frente não é se transformar em outra pessoa nesses 5 meses, mas é se melhorar nesses 5 meses. A sexta pergunta é: o que eu vou fazer de diferente a partir de hoje? Nessa pergunta, você vai parar de só pensar e vai começar a agir. Então, é você olhar você vai olhar as suas respostas anteriores e você vai dizer: pronto, para
agir, para ser essa nova versão, para me melhorar 1%, eu preciso fazer isso aqui. Então, você vai começar a fazer isso. Então, você vai pensar dessa forma e aí você anota para amanhã você já começar. Ou melhor, para começar ainda hoje, ainda dá tempo. Pegando esse gancho de começar ainda hoje, vem a 7ª pergunta, que é: o que eu preciso mudar hoje para ter um resultado melhor lá na frente? Então não é pensando amanhã, semana que vem, não. É o que eu preciso mudar hoje. E aí, como eu falei, ainda dá tempo de começar hoje mesmo. Você vai pensar: o que eu preciso mudar hoje? É o horário de dormir? Deita um pouquinho mais cedo. Ah, porque eu durmo meia-noite, eu quero dormir 10 horas. Não dá tempo mais de dormir 10 horas hoje. Então vai deitar 11h55 da noite. Mas começa hoje. É claro que eu não vou dizer que a sua vida vai ser transformada com essas 7 perguntas. Claro que não. Mas com elas, você vai talvez conseguir ganhar um pouquinho de clareza, um pouquinho de direcionamento para que você consiga mudar alguma coisa até o final do ano. Sabe uma coisa que às vezes me deixa assim, tipo, eu preciso fazer alguma coisa? É pensar que o ano passa assim, ó. Passa num piscar de olhos. Dezembro tá logo ali. Dezembro tá batendo na porta, porque um dia desse era Páscoa. E isso me assusta. Então, é esse me assustar de dezembro estar logo ali que muitas vezes me faz entrar em ação mesmo. Então, pega essas perguntas, anota, volta o vídeo se você precisar, mas anota essas perguntas, olha para dentro de você, responde essas perguntas e entre em ação ainda hoje. Então, é isso que eu queria trazer. O meu café já esfriou, com certeza, ó. Era café de verdade. Diz aqui nos comentários o que você faz, se você gostou dessas perguntas, né, para se fazer aí em fases da vida, ou se você faz alguma coisa diferente também, se você costuma se fazer alguma pergunta específica, deixa aqui que eu gostaria muito de saber. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.